de referência, Gênesis capítulo 12, versículos 1 e 2. Nós vamos ver também Gálatas capítulo 3, 26 a 29. Diz assim: então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Agora, Gálatas, capítulo 3, 26 a 29. Deixa aí o Gênesis marcado um pouquinho. Ok? Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Amém? Vamos orar. Nosso Deus e Pai, louvado seja o Teu nome pelo privilégio de podermos ter a Tua palavra aberta diante de nós, com toda a liberdade. Obrigado pela liberdade de culto que nós temos ainda preservada. Te louvamos por esse privilégio, por esta graça, e agora pela oportunidade que o Senhor ainda mais uma vez nos concede de sermos submetidos à Tua palavra. Senhor, abençoa-nos nesta noite, fala conosco, usa, Senhor, a nossa vida pela Tua misericórdia, para que nós possamos transmitir a palavra para a igreja, e que cada um de nós como igreja possamos recebê-la, e que o nosso coração seja aquela terra boa, frutífera, preparada para ser, ó Deus, exponencialmente produtiva nessa noite, de modo que nós saímos daqui, Pai, com mudanças e transformações em curso, através da obra do Teu Espírito em nossos corações. Nós oramos assim, agradecidos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, os irmãos e irmãs podem sentar. Essa mensagem precisei dividir em duas partes, então vamos começar hoje. Ela vai ter um desfecho, mas nós vamos continuar no domingo que vem, se Deus permitir, uma pequena série de 2 mensagens. Muito bem, então a nossa reflexão de hoje, irmãos, ela começa com a necessidade de nós percebermos que ao longo dos séculos sempre houve 2 maneiras de se interpretar o tempo, né? E essas 2 maneiras de interpretar o tempo têm estado em confronto constante. Um é o conceito de tempo linear e o segundo é o conceito de tempo cíclico. Nós vamos lendo ali o texto de Gálatas, né? E também outros textos nós vamos ver. O apóstolo Paulo vai falar bastante a respeito dessa questão de como Deus ordena todas as coisas com um fim, com um propósito estabelecido. E o tempo linear, ele deve a sua origem basicamente à tradição judaico-cristã, enquanto que o tempo cíclico surgiu com os gregos, né? Como muitas coisas que são pertinentes a essa cultura moderna, nasceu com os gregos. E no conceito de tempo linear, a tradição cristã em geral, ela entende o quê? Que a história segue um curso determinado e aponta para um fim, ou seja, tem uma finalidade, tem uma razão de ser, tem um significado. Existe alguém que está comandando essa história, que está governando essa história e está conduzindo essa história para um fim determinado. No conceito de tempo cíclico, hoje mais do que nunca
né, em voga na nossa cultura moderna, e muitos chamam de pós-moderna, vai ensinar o quê? Que a história nada mais é que uma infinita repetição de eventos sem nenhuma finalidade determinada. O que aconteceu ontem, em algum momento vai se repetir, e a história se repete o tempo todo, e não existe uma finalidade, um objetivo pré-estabelecido para essa história. Então a história da salvação, ela só vai encontrar sentido e só vai alcançar sua realização plena a partir do conceito de tempo linear. Ou seja, quando nós entendemos que Deus criou o homem bom, com a queda do homem ele perdeu a sua condição original e se tornou escravo do pecado e se voltou para satisfazer as propostas da serpente e abandonou o propósito original de cumprir a vontade de Deus. Deus então vem em busca, né, desse homem perdido e provê meios para que ele possa ser resgatado. Então, esse Deus se revela, se relaciona com mediadores provisórios por meio de alianças, e essas pessoas são escolhidas pelo próprio Deus, e mais tarde ele vai separar uma dinastia num processo de transição de Jacó a Judá, e você vai encontrar isso ali já na bênção de Jacó, né, no capítulo 49 de Gênesis, e de Judá, até que venha aquele a quem o direito pertence, e aí nós vamos chegar até a pessoa de Jesus. Mas antes disso temos Davi, porque o pacto é confirmado e vai ser ratificado também durante todo o período profético até a vinda do Messias, por intermédio da dinastia de Davi, né? Ou seja, é assim que deve ser compreendido o chamado de Abraão, como parte de uma linha de tempo que começa antes do próprio Abraão e vai se estender até os dias de Cristo, muito depois de Abraão. E nessa linha, Deus vem tecendo o plano de salvação o tempo todo, em todas as suas ações, tudo que ele faz, tudo que ele planeja, todos a quem ele chama, todos a quem ele vocaciona, e tudo que ele faz através dessas pessoas tem o objetivo de cumprir uma parte desse plano eterno de salvação de Deus. Então, quando Cristo vem ao mundo, né, em primeiro lugar, ele morre em sacrifício voluntário e expiatório. Em segundo lugar, ele vence na morte o pecado e também vence a própria morte. E em terceiro lugar, ao terceiro dia ele ressurge para demonstrar que a morte não poderia conter aquele que é a própria vida. E por fim, ele vai constituir uma igreja, e aqui nós temos o último ponto do tapete que é executado nessa constituição de Cristo. Então o quadro está completo. No entanto, irmãos, a partir desse último ponto, nós entramos nessa história como parte do seu epílogo, ou seja, o último momento. Nós vivemos nos últimos dias, e a nós cabe, como povo de Deus, uma missão muito específica, que é dar testemunho de Cristo a partir da mesma vocação de Abraão. Então, quando nós voltamos lá ao texto de Gênesis capítulo 12, que nós lemos, nós vamos perceber algumas coisas que têm a ver com essa nossa vocação, né, e com esse chamado de Abraão, como ele chega até nós e como nós somos ligados a ele, e como nós temos participação em tudo isso, embora historicamente nós estejamos tão distantes. A primeira coisa que a gente vai perceber é que na história de Abraão nós vamos identificar uma história que é recebida e uma história que é transmitida, a história da fé, uma herança que ele recebe e que ele vai transmitir ao longo da sua caminhada. Diz aí o versículo 1, então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Existe um bispo inglês chamado John Riley, que ele diz o seguinte: Abraão, ele recebeu a ordem de, número 1, renunciar às certezas do passado, número 2, enfrentar as incertezas do futuro, e número 3, olhar e seguir a direção da vontade de Deus. Nada disso é fácil, nada disso é simples, tudo isso é desafiador. E é fato que Abraão viveu em meio a uma cultura e uma sociedade idólatra. No entanto, irmãos,
ele não era um homem ignorante quanto à promessa de Deus. Quando nós lemos a história de Abraão, às vezes nós temos essa impressão de que Abraão caiu de paraquedas ali no meio da história e ele descobriu de repente a fé e descobriu a relação com esse Deus, mas não foi bem assim. Se nós lermos com atenção a história antecedente, nós vamos perceber que Abraão era um homem que tinha compreensão a respeito dessa fé que ele havia recebido. Não foi ele que inventou a fé, né? E aí a gente precisa voltar à roda da história para compreender isso direitinho até os dias de Adão, e lá nós vamos encontrar o primeiro ponto do tapete, vendo ali a história do Éden, que é relativamente curta, e a sensação que a gente tem é que Deus não quis gastar muito tempo com o problema. Ele vai dedicar mais tempo à solução para o problema, né? E assim nós temos uma breve cronologia. Primeira coisa, o pecado se consuma na desobediência, capítulo 3, versículos 6 a 7. Isso foi uma tragédia para a humanidade, a maior tragédia que se abateu sobre a humanidade. Depois, Deus realiza a diligência, apresenta as provas, determina as sentenças e as punições, capítulo 3, de 11 a 19, e o versículo 24. Isso foi juízo. O pecado foi tragédia. A diligência, essa imputação de culpa, as sentenças e as punições, isso foi juízo. E em seguida, Deus providencia uma cobertura para Adão e para sua mulher, no capítulo 3, versículo 21, fazendo para eles uma roupa com peles de animais. E Deus, irmãos, não pretendia exatamente cobrir os corpos do primeiro homem e da primeira mulher, porque para Deus não havia nenhum problema de eles estarem nus. O que Deus queria cobrir era o pecado deles, era a iniquidade deles, era a culpa que naquele momento já estava corroendo os seus corações. Então, irmãos, isso é amor, isso é graça, isso é bondade de Deus, isso é misericórdia do Senhor. Então nós vamos perceber que esse amor, né, que é tão bem detalhado e explicado e esmiuçado no Novo Testamento, ele não nasce com o nascimento de Jesus. Deus sempre se expressou como um Deus de amor para cuidar daqueles a quem Ele desejou ter perto de si, cuidar, perdoar, redimir, limpar, purificar. No caso de Adão e Eva, eles perderam o seu lugar de origem, mas ainda assim foram cobertos pela misericórdia de Deus. E cabe aqui um parêntese muito importante que não pode deixar de ser considerado. A gente vai perceber que mesmo no contexto de juízo, Deus vai fazer uma promessa que iria se tornar muito emblemática e referencial para todas as demais escrituras, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, no tocante à salvação. E essa promessa se encontra lá no versículo 15 do capítulo 3 do livro de Gênesis, quando o Senhor vai dizer: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A serpente é descrita na Bíblia muitas vezes como símbolo de Satanás. Por exemplo, em Apocalipse capítulo 12, versículo 9, que vai trazer essa identificação de uma forma bem clara e bem direta. Então essa promessa de Gênesis 3,15, ela vai mostrar o quê? Que haveria um antagonismo constante, uma guerra constante entre a semente ou o descendente da mulher e Satanás. E esse descendente é identificado no Novo Testamento como Jesus, especificamente quando Paulo fala da promessa feita por Deus a Abraão, lá em Gálatas 3,16. É bom você ir anotando esses versículos para depois você conferir quando chegar em casa. Então, nós sabemos que Cristo já feriu de morte a serpente e a expôs publicamente ao desprezo na cruz do Calvário, como relato de Colossenses capítulo 2, versículo 15. Então, irmãos, apesar de tudo isso, esse antagonismo passaria também àqueles que estão em Cristo, e nesse sentido também há uma clara menção de promessa no Novo Testamento, lendo ali o texto de Romanos 16, 20, quando Paulo vai dizer: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés.
Louvado seja Deus. Então aqui nós fechamos o parênteses. Muito bem. Nessa promessa, então, Deus preservou a fé no coração de Abel. Depois, essa fé passou como herança para Sete, que foi aquele filho concedido em lugar de Abel, que havia sido morto por seu irmão. De Sete, essa fé vai passar para Enoque, que andou com Deus e já não era porque Deus o tomou para si. Então nós vamos ter a transmissão dessa fé para um homem chamado Noé, né? Um homem que temia a Deus. E aí de Noé veio um de seus filhos chamado Sem, e todos esses homens receberam a fé por transmissão oral e pelo testemunho de seus pais. E Sem e os seus descendentes, eles viveram em algum ponto próximo ali à região de Ur, de onde saiu Abraão. E é um detalhe que às vezes escapa da nossa memória e da nossa percepção, porque a gente não gosta de ler genealogia, né? Se alguém gosta de ler genealogia aqui, parabéns para você, porque ninguém gosta de ler genealogia. Mas quando a gente lê a genealogia com atenção, nós vamos perceber que Sem viveu 500 anos. Ele alcançou ainda o período em que Jacó era um homem maduro. Então, tudo isso nos permite supor que a fé demonstrada por Abraão era fruto de uma herança. Não era uma fé que surgiu do nada. Foi uma fé recebida e depois uma fé transmitida. Ele não havia sido chamado para viver como uma represa, e sim como um rio. Isso é muito importante, irmãos. Ele não represou a fé e o testemunho, mas ele fez fluir a fé e o testemunho por meio da sua vida. E é claro que em sua experiência, essa fé foi lapidada, foi depurada, porque Deus revelou a ele coisas extraordinárias, mas ainda assim ele havia recebido algo para entregar a mais alguém. Não era para ele reter. E esse entendimento foi impresso em seu coração logo em seu chamado, quando o Senhor vai dizer ali no verso 3, que nós não lemos: por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Ou seja, Deus estava dizendo para ele: Abraão, você não é o fim, você é o meio. Você não é represa, você é um rio. E nesse ponto, cabe uma pergunta. Você, como cristão, tem vivido como um rio ou como uma represa? Você tem sido um canal da bênção de Deus para mais alguém? Deus tem encontrado em você alguém disposto a ser usado para alcançar alguém com a herança da fé, do testemunho, da graça, do amor de Deus? Ou você tem sido mais represa? Todos nós, em um momento ou em outro, a gente é mais represa do que rio. Mas, irmãos, existe um segredo no reino de Deus que todos nós conhecemos, mas nem sempre praticamos. O reino de Deus, quanto mais se dá, mais se recebe. Quanto mais se retém, menos se tem. É o segredo do reino. Nós vamos encontrar isso revelado em todas as Escrituras. Não é? Quanto mais se dá, mais se tem. Quanto mais se retém, menos se possui. Você tem se compreendido como um fim ou como um meio das ações de Deus? Quantas pessoas hoje na igreja se compreendem como um fim? Porque elas estão encharcadas com essa propaganda de que Cristo morreu na cruz para que elas sejam felizes, para que elas tenham todos os seus sonhos realizados, para que elas consigam um bom marido, um bom emprego, uma bênção material. E olha, irmãos, nada contra pedir a Deus bênçãos materiais, pedir um marido, uma esposa, pedir um emprego. Não é errado. A Bíblia nos ensina a orar e a pedir, mas isso não deve ser para nós a grande finalidade para a qual Jesus veio a este mundo. Jesus veio a este mundo, irmãos, para nos libertar justamente dessas coisas, dessa ideia de represar a bênção de Deus na nossa vida. Nós precisamos nos transformar em canais, em rios, por onde essa bênção de Deus vai fluir na vida de mais alguém. Amém? Amém, meu irmão? Amém. Nós poderíamos colocar nas nossas vidas todo ano o propósito de dizer: olha, não quero encerrar esse ano sem levar pelo menos uma vida a Cristo.
Não estou dizendo de levar para a igreja, não, irmãos. Eu estou dizendo de levar a Cristo, de discipular alguém, de evangelizar alguém. Evangelizar é mais do que entregar um folheto, é mais do que convidar para vir à igreja, é transmitir a palavra de Deus para essa pessoa. Ok? Então, esse é o primeiro ponto que a gente queria colocar. Uma herança recebida deve ser uma herança transmitida. E o segundo ponto, e aqui a gente já vai também partir para a conclusão dessa meditação breve dessa noite, né? A vontade de Deus, irmãos, se tornou prioridade na vida de Abraão. A vontade de Deus se tornou prioridade na vida de Abraão. O texto vai dizer lá no capítulo 12, versículo 2, na primeira parte, na segunda parte do versículo: farei de você um grande povo, e o abençoarei, e tornarei famoso o seu nome. E a sensação que a gente tem ao ler essas palavras é de que Abraão estava numa boa, né, irmãos? A gente pensa, a promessa envolvia grandeza, fama, bênçãos, tudo que as pessoas estão procurando hoje em dia. No entanto, nós não devemos nos enganar, porque esse homem, ele estava sozinho, abraçando uma fé que representaria para ele atrair sobre si o ódio de todos ao seu redor. Irmãos, a nossa cultura secular atual, ela é uma cultura dos sem religião. Nós vivemos num tempo onde o ser religioso, ele é já, na nossa cultura, ele já é alguém que é visto com estranheza. E às vezes até com desconfiança, por ser religioso. E a sensação que nós temos é que para ser bacana, para ser moderninho hoje, você não pode falar de religião com ninguém. Muito menos falar de Jesus. Aí você vai arranjar inimigos mesmo. Mas no tempo de Abraão, quando nós olhamos para a cultura da sua época, nós vamos perceber que a adoração e culto a várias divindades, né, fazia parte prática e cotidiana de todas as culturas daquela época. Mais do que isso, o culto e a adoração definiam desde as leis relacionadas à guerra e à agricultura até o status social de alguém. Por que se adorava Baal? Porque Baal era o deus da fertilidade, né? Ou seja, estava relacionado com as marés, com as luas. Isso influenciava na agricultura, no plantio, na colheita. Por que se adorava Astarote? Porque Astarote era a deusa do amor, né? Então, isso tinha relação com a vida afetiva e uma série de outras necessidades básicas do homem nesse sentido. Então, irmãos, são questões práticas que estão envolvidas com o culto à divindade. E isso era muito presente na vida de Abraão e na sua cultura, nos seus dias. Então, veja, olha o desafio de Abraão: servir a um só Deus em meio a uma cultura politeísta, idólatra, até o último fio de cabelo. Então, se alguém aqui se sente desconfortável em ser o único crente no seu ambiente de trabalho, console-se com Abraão, porque ele era o único crente do Deus único em meio a toda uma cultura e uma sociedade. E apesar de tudo isso, esse homem havia sentado um propósito imperativo em sua vida, de fazer da vontade de Deus a sua prioridade. Fazer da vontade de Deus a sua prioridade. Irmãos, isso aí é alguma coisa que a gente precisa recuperar nos nossos dias. Fazer da vontade de Deus as nossas prioridades. Irmãos, se nós fizéssemos isso, nós teríamos uma vida tão mais abençoada do que temos. Nós teríamos tão menos problemas do que temos. E a vida seria tão mais simples do que tem sido para nós, se nós fizéssemos da vontade de Deus a nossa prioridade. Então Deus achou em Abraão um homem disposto, alguém que não media o sucesso pela quantidade dos bens que ele conquistava, mas pela retidão em obedecer à vontade de Deus, a ordem que vinha do alto. E isso vai ficar também, irmãos, muito patente na sua resposta àquela ordem que todos conhecem: Abraão, dê-lhe o seu filho,
o seu único filho. Então, esse homem não estava numa boa. Não estava mesmo. A sua missão significava deixar o mundo constituído e relativamente desenvolvido para iniciar um novo mundo, e isso sem ter ainda nenhum filho, nenhum herdeiro legítimo. Mas, ao priorizar aqui a vontade de Deus, ele partiu para Canaã mesmo assim, e quando ele chegou à cidade de Betel, após meses de viagem, ele vai realizar medidas, vai tomar medidas para anunciar aos povos do lugar que a sua intenção era demarcar um território. E duas medidas são muito importantes nesse sentido, significativas. Uma, ele edificou um altar e o dedicou ao Senhor. Capítulo 12, versículo 7. Isso aqui vai se tornar uma tônica na vida de Abraão. Em todos os lugares para onde ele ia, ele edificava um altar e consagrava ao Senhor. Eis aqui, irmãos, uma prática que tem faltado nos nossos lares: edificar o altar para Deus. Nós estávamos assistindo um pedacinho de um documentário antes de vir para cá, aliás, na hora do almoço, né? Nós estávamos assistindo, e a respeito de um determinado país, e eu comentava com as Anjas e com o Danilo sobre como é admirável essa cultura desse país, pelo fato de eles compreenderem a sacralidade da criação de Deus. Tudo é sagrado. Essa divisão do santo e do profano, isso nada tem a ver com a cultura cristã mais original, irmãos, porque tudo é de Deus, tudo pertence a Deus. Esse dualismo que foi abraçado pela igreja, especialmente nesses últimos anos da existência da igreja neopentecostal, principalmente no Brasil, com toda a sua propaganda, tem tirado de nós a percepção do sagrado. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, o seu lar é um ambiente sagrado, é um ambiente santo. O meu lar é um ambiente santo, é um ambiente sagrado. Então, um ambiente sagrado não deve se permitir qualquer tipo de coisa. Ele precisa ser valorizado. O seu lar, sua casa, né? Você que é casado, o seu quarto é um lugar sagrado, a sua cama é um lugar sagrado. Veja, o apóstolo Pedro vai falar sobre isso, né? Que seja conservado puro o leito onde se realiza o matrimônio. Pedro fala sobre isso. Então, irmãos, nós temos perdido essa noção sacramental da vida. A vida é sagrada. Se nós entendêssemos isso, nós jamais falaríamos mal uns dos outros, porque não podemos falar mal de algo que é santo. A nossa vida é sagrada. Os nossos filhos, tudo que diz respeito à existência é sagrado. Abraão entendia isso. Por isso, por onde ele ia, ele procurava edificar um altar. E eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, minha irmã, edifique um altar na sua casa. Edifique um altar no meio da sua família. Ainda que você seja o único crente na sua casa, ainda assim, edifique ali um altar para Deus. Marque ali um território, né, onde você determina, aí sim, que você vai servir a Deus dentro da sua casa, com orações, com jejuns, com leituras bíblicas, né, com amor, com graça, com paciência, com perseverança, com longanimidade, com benignidade, com misericórdia, porque isso faz parte do nosso chamado, irmãos, assim como fez o chamado de Abraão. E a segunda medida que ele tomava também era de montar o seu acampamento, a sua tenda. Capítulo 12, versículo 8, nós vamos ver isso. E esse gesto anunciava aos que o observavam que ele tinha vindo para ficar. Ele não estava de passagem. Então, irmãos, resumindo, Abraão deixou a certeza do passado, aceitou o desafio de se lançar nas incertezas do futuro, porque ele decidiu que seguir o plano de Deus era a sua melhor escolha. E uma vez que ele foi chamado para algo grande, nada mais coerente que agir como um grande homem.
de priorizar a vontade de Deus, né, na sua vida, sabendo que quando nós priorizamos a vontade de Deus, isso muda a vida da gente. Há coisas às quais nós nos apegamos a vida toda que precisam ser deixadas para trás, desde o momento que Deus diz saia. Nós devemos sair mesmo. E ser grande, irmãos, às vezes significa se humilhar. Não há nada mais grandioso do que ser capaz de se humilhar. Por isso Jesus é incomparável em todas as coisas. Porque Ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou, veio a esse mundo, assumiu a forma de homem e, achado em figura humana, ainda assim se humilhou até a morte e morte de cruz. Você sabe por que nós sofremos tanto com humilhações? E eu digo isso aqui muito constantemente, porque nós não nos humilhamos. Se nós nos humilhássemos, não seríamos humilhados por ninguém. Mas quando nós procuramos manter uma postura altiva, aí sim nós estamos nos colocando como alvos de humilhação, sujeitos à humilhação, não é? Então ser grande às vezes significa se humilhar, se calar, ter nobreza de caráter, de intenções. E aí eu faço uma pergunta para você, uma segunda rodada de perguntas. Quais têm sido as tuas prioridades? Será que Deus pode contar com você? Será que você pode ser achado por Deus como Abraão, para ser usado como instrumento para fazer a sua vontade, para cumprir o seu propósito, para testemunhar da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia a esse mundo? Irmãos, nós temos falado aqui, especialmente na escola dominical, a respeito de nós termos consideração com a palavra de Deus, não como um livro de religião, mas como uma estrutura organizada por Deus, através da qual nós vamos conduzir as nossas vidas. Deus estabeleceu uma ordem e uma direção. A ordem está instituída na sua palavra, e a direção está muito clara ali para cada um de nós seguir. Então, nós precisamos retomar a compreensão dessa realidade. Não foi a igreja neopentecostal que inventou a igreja, irmãos. Não foi a igreja neopentecostal que inventou a salvação. Porque isso é obra de Deus. Deus instituiu esse processo salvífico desde antes da fundação do mundo. E Ele levará a cabo a salvação de cada um de nós. Ai de você se a sua salvação dependesse de você. Aí sim você estaria irremediavelmente perdido, mas a sua salvação depende de Deus. E é por isso que você, motivado por essa compreensão, procura viver uma vida reta, uma vida santa, tanto no sentido negativo quanto positivo. A santidade no sentido negativo é deixar aquilo que nos impede de viver para glorificar a Deus. E no sentido positivo é buscar fazer aquilo que precisamos fazer para viver uma vida que glorifica a Deus. Então, irmãos, nesses dois movimentos dinâmicos, nós vamos avançando e vamos crescendo, vamos amadurecendo, e Deus vai nos capacitando e nos fortalecendo para aquilo que precisamos nessa jornada de fé. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Fique de pé no seu lugar, nós vamos orar. Com isso estaremos encerrando o nosso culto nessa noite. Louvado seja Deus. Muda a sua cabeça. Semana que vem nós vamos continuar concluindo essa mensagem. Bendito seja Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus queremos te louvar, te bendizer, te glorificar pela tua graça, pela tua bondade, pelo teu amor, Senhor. Obrigado, Deus, pela tua palavra nessa noite, pelos desafios que ela vem lançar sobre nós. Senhor, nós somos sempre insuficientes, precisamos da tua graça, precisamos da tua misericórdia, carecemos do teu socorro. E se o teu Espírito não estiver trabalhando nas nossas vidas, ó Deus, não somos capazes nem mesmo de
ter a intenção de fazer algo na direção de te obedecer. Pai querido, nós te louvamos pela vida de Abraão, esse crente fiel, homem que assim como nós tinha limitações, tinha temores, Pai, cometia erros, mas que tomou uma atitude muito importante na sua vida, de viver para te glorificar, de viver para honrar o teu propósito e o teu plano salvífico no mundo, de viver para transmitir a fé que havia recebido, de honrar os teus antepassados que haviam, Deus, pagado um preço alto para que essa fé pudesse chegar até o crente Abraão. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude a sermos também fiéis na transmissão da herança que temos recebido, daquilo que temos aprendido na Tua Palavra, que nós possamos, Deus, viver como rios e não como represas, não retendo a bênção que temos recebido do Senhor, mas permitimos que ela passe por nós e alcance a outras pessoas e abençoe a outras vidas, Pai. Deus, o Senhor não depende de nós para salvar ninguém, mas o Senhor nos deu o privilégio de podermos participar dessa obra através do testemunho, da pregação, às vezes até sem palavras, com o exemplo das nossas vidas. Então ajuda-nos, Pai, capacita-nos, levanta-nos, encoraja-nos, dá-nos disposição, ousadia, capacitação do alto, em nome de Jesus. Ajuda-nos a abençoar em primeiro lugar os nossos próprios lares, sabendo que se nós não abençoarmos a nossa casa, não poderemos abençoar ninguém, Senhor. Então ajuda-nos, capacita-nos, encoraja-nos, fortalece a nossa fé. Ajuda-nos, ó Deus, a viver tendo como prioridade a vontade do Senhor em nossas vidas, porque a nossa vontade, ó Deus, é cheia de imperfeições. Só a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Então ajuda-nos a colocá-la em prática em nossas vidas, porque a Tua Palavra nos assegura que todas as vezes que nós buscarmos a Tua vontade, não nos faltará nada que é necessário para vivermos uma vida alegre, uma vida motivada, uma vida feliz neste mundo, não por causa da ausência de lutas e dificuldades, mas apesar das lutas e das dificuldades, porque a alegria de estar na presença do Senhor, a motivação de estar servindo ao Senhor, é aquilo que vai nos dar as garantias, Senhor, de que tudo concorrerá para o bem daqueles que te amam. Em todas as coisas o Senhor trabalha, em todas as coisas o Senhor opera, e mesmo nos momentos de aflição, de angústia e de dor, ainda ali o Senhor está cumprindo o Teu bom propósito em nossas vidas, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a ter um coração despojado como o coração de Abraão, que ao ser confrontado pelo seu sobrinho, não escolheu para onde ia, porque sabia que a bênção da vida de um homem não está em escolher o melhor lugar, mas está em escolher servir ao Senhor com fidelidade, porque onde pisar a planta do seu pé, ali o Senhor o abençoará. Então, Pai, com isso nós queremos te pedir que o Senhor possa aplicar em nossos corações esta palavra, por meio do Teu Espírito, nos capacitar a entendê-la na sua plenitude, compreendermos e colocarmos em prática em nossas vidas. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.